Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, o nosso objetivo é fazer algo bem ambicioso. A gente vai transformar completamente a forma como enxergamos as estratégias de intraday. Olha só, sabendo que mais de 70% do volume diário do mercado hoje é dominado por algoritmos e grandes instituições, a gente precisa urgentemente sair daquela visão estreita, baseada só em olhar para o gráfico, sabe? Nós precisamos adotar uma perspectiva macroeconômica holística. Preparar a mente para pensar exatamente como esses grandes players é o primeiro passo para encontrar aquela consistência real que todo mundo busca. Agora, para quem está dando os primeiros passos no mercado, ou até para quem já tem uma bagagem, poucas coisas são mais frustrantes do que marcar topos e fundos ali de forma perfeita só para assistir a um nível de suporte que parecia ser feito de concreto armado ser rompido do nada como se fosse de papel. Dá muita raiva, né? Mas por que o preço simplesmente ignora o gráfico em determinados momentos? A resposta é até bem clara. Os grandes movimentos não são ditados apenas por padrões de velas que a gente desenhou baseados no passado. Eles acontecem por causa de forças macroeconômicas muito, mas muito maiores que estão operando ali nos bastidores. E para não perdermos tempo, aqui está o nosso roteiro prático. A gente vai passar rápido pela mudança de paradigma, depois pelo calendário econômico e a volatilidade, entender a dinâmica entre o apetite e a aversão ao risco, detalhar os 4 passos do sentimento de mercado e, no fim, amarrar tudo isso num checklist pré-mercado bem operacional. Então, vamos direto ao ponto número 1, a mudança de paradigma, indo muito além da análise técnica tradicional. O primeiro grande salto de maturidade que a gente precisa dar no operacional é entender que depender exclusivamente de candlesticks é basicamente tentar dirigir olhando só para o espelho retrovisor. O gráfico, por mais bonito que seja, só mostra o que já aconteceu. Ponto. Por outro lado, a macroeconomia atua como um binóculo, sabe? Ela permite que a gente consiga antecipar o futuro. Ela revela exatamente para onde o smart money, aquele dinheiro inteligente dos grandes fundos institucionais, está migrando através da rotação de carteiras e dos ciclos econômicos. O foco muda totalmente, a gente para de reagir ao passado e passa a se posicionar de forma estratégica para o que vem pela frente. E isso nos leva à parte 2, o calendário econômico e a volatilidade que ele traz. Não tem como a gente falar de antecipar o futuro sem olhar para a agenda de eventos. São eles que, com uma frequência assustadora, destroem aqueles padrões técnicos que a gente desenhou com tanto cuidado. Priorizar o calendário econômico traz uma maturidade absurda para as operações. Decisões de política monetária e alterações nas taxas de juros são disparados os maiores catalisadores de volatilidade no mercado. E no topo absoluto dessa hierarquia, reinando soberano, está o Fed, o Banco Central Americano. Sério, uma simples mudança de tom do presidente do Fed, ou até o uso de uma palavra diferente no discurso, pode movimentar trilhões de dólares em questão de segundos, mudando radicalmente o fluxo global de capital. Tentar operar no escuro antes de um anúncio desses é quase pedir para ter dor de cabeça. Avançando para a seção 3, vamos falar sobre os conceitos de risco e segurança dentro do mercado intraday. Compreender aqueles eventos econômicos que a gente acabou de falar é fundamental por um motivo muito simples. Eles afetam diretamente o sentimento global. No fim das contas, tudo se resume em entender se o mundo acordou com medo ou com um apetite por lucros naquele dia específico. De um lado da balança a gente tem o famoso risk-on, que é o apetite ao risco. É quando o dinheiro flui de forma agressiva para os índices globais e para as commodities. O pessoal quer rentabilidade. Do outro lado, temos o risk-off, a aversão ao risco. Aqui estão os portos seguros para onde todo aquele capital gigantesco corre quando o pânico se instala. O ouro, o dólar americano e os títulos públicos dos Estados Unidos. Ter esse mapa mental bem claro sobre os ativos que indicam risco ou segurança permite que a gente consiga surfar as verdadeiras tendências no intraday. O que nos traz ao coração do nosso estudo, a seção 4, detalhando os 4 passos da análise de sentimento. Certo, agora que a gente sabe separar o joio do trigo, os ativos de risco dos ativos de proteção, como a gente aplica isso na prática, na vida real, antes mesmo de mercado abrir? Para isso, existe um processo exato de 4 passos que as mesas proprietárias e os profissionais utilizam todos os dias. São eles: índices globais, força do dólar, mercado de commodities e a curva de juros dos Estados Unidos. Vamos desmembrar isso agora e ver como essa sistematização nos tira daquela limitação de olhar para uma única telinha piscando. Tudo, absolutamente tudo, começa analisando o fechamento do dia anterior. O sentimento de otimismo ou de pessimismo de ontem conseguiu se estender para hoje? Para descobrir isso, a gente olha para as bolsas da Ásia e da Europa, que abrem bem antes de nós. Mas, principalmente, a gente foca nos contratos futuros do S&P 500. A gente pode dizer que o S&P 500 é o grande maestro global da economia. É ele quem vai ditar o ritmo da música, mostrando se a expectativa do dia é de continuar com o apetite ao risco ou se a pressão vendedora já assumiu o controle do pregão.
O passo número 2 é crucial. É a hora de avaliar a moeda mais forte e importante do mundo. Mas olha, não basta olhar para o dólar de um jeito genérico, tá? A análise exige que a gente use duas lentes diferentes. A primeira é o índice DXY, que mostra para a gente a força do dólar americano contra uma cesta de moedas de economias fortes, como o euro e a libra. A segunda lente é analisar como o dólar está se comportando frente a mercados emergentes, como o Brasil ou o México, por exemplo. Como as nossas bolsas aqui nos emergentes dependem muito de exportação, entender essa correlação revela qual é a verdadeira pressão cambial que vamos enfrentar ao longo do dia. Daí a gente vai para o terceiro passo, que foca no mercado de commodities, que tem um ciclo de oferta e demanda muito claro. Vamos simplificar isso com uma analogia. Imagina que a economia global é um motor gigantesco, literalmente um motorzão. Se existe uma expectativa de que o mundo vai crescer forte, esse motor vai precisar acelerar, certo? E para acelerar, ele precisa de muito combustível e matéria-prima, tipo cobre, petróleo, minério de ferro. Com essa alta demanda, o preço dessas commodities naturalmente dispara. Mas, se começa um boato de recessão, o motor desacelera. A demanda cai drasticamente, os preços das commodities ficam vermelhos na tela e o dólar tende a subir, porque a galera corre para o refúgio clássico. Então, bater o olho no preço das commodities logo de manhãzinha já te conta quase toda a história do que o mundo está esperando para a economia naquele dia. E aí chegamos ao quarto e último passo do sentimento, que é onde a mágica realmente acontece. Essa é uma arte que pouquíssimos no mercado de varejo dominam, a leitura da curva de juros dos Estados Unidos. Ignorar isso aqui é literalmente operar de olhos vendados no meio de um tiroteio. Para dar um exemplo prático de como ler isso, a curva indica qual é a expectativa para os juros americanos no curto, médio e longo prazo. Se as taxas de curto prazo começam a subir de forma muito agressiva, o que isso nos diz? Diz que os grandes players estão precificando um aumento de juros por lá, e os Estados Unidos pagando mais juros funcionam como um ímã gigantesco sugando o capital do mundo inteiro para lá em busca de rendimento seguro. O resultado? O dólar se supervaloriza. Isso causa um impacto imediato nas paridades do Forex e despenca como uma bigorna em cima do nosso mini dólar brasileiro, o famoso WDO. Sem ler essa expectativa institucional, entender por que o câmbio está se movendo de um jeito ou de outro vira uma missão quase impossível. Para finalizar a nossa estruturação de hoje, vamos para a seção 5, transformar tudo isso em um checklist diário operacional. Com toda a teoria dominada, o desafio agora é pegar essa visão ampla e colocar um formato rápido para o dia a dia. É só seguir essa rotina de checagem. 1. Confira no calendário econômico os horários de alta volatilidade, sempre com o olho no Fed. 2. Sinta o pulso do mercado olhando os índices globais e o S&P 500. 3. Valide a força do dólar no DXY e frente aos emergentes. 4. Interprete se o motor da economia vai acelerar ou frear olhando as commodities. E 5. Confirme tudo isso lendo as projeções na curva de juros dos Estados Unidos. Esse checklist super rápido garante que você não vai entrar numa operação remando contra a maré do mercado global. Mas, antes da gente encerrar, é muito importante deixar um alerta fundamental. O entendimento do fluxo macro requer um pouquinho de tempo de tela, tá? A pior coisa é achar que o mercado reage de forma linear às notícias. Por exemplo, se sai um dado de criação de emprego super positivo, hoje isso pode gerar uma euforia porque a economia está forte. Mas, mês que vem, esse exato mesmo número positivo pode causar um pânico nas bolsas porque o mercado pode interpretar que a inflação vai subir e o Banco Central vai ter que aumentar os juros. Entende? O mercado reage ao contexto e nunca apenas ao número frio e isolado na tela. Para a gente fechar a análise de hoje, deixo aqui uma provocação constante. O seu gráfico pode estar desenhando um pivô de alta maravilhoso, um padrão de compra de livro, mas se os juros americanos estão subindo, o dólar está atropelando todo mundo lá fora e as commodities estão despencando no vermelho, tentar comprar aquele ativo de risco é igualzinho a tentar nadar contra um tsunami institucional. A verdadeira consistência no intraday só nasce quando o cenário macro valida o que está no gráfico. Então, na próxima vez que a plataforma de operações for aberta e o dedo for para o mouse, façam sempre essa reflexão. O que o contexto macroeconômico global está sussurrando antes de vocês darem o próximo clique?